E se eu te dissesse que um único versículo da Bíblia tem o poder de revelar o futuro de Israel e do mundo inteiro? Em Daniel 9:27, encontramos uma profecia tão precisa, tão impactante, que por séculos foi motivo de debate entre estudiosos, mas que hoje parece estar tomando forma diante de nossos olhos. Não se trata de uma simples passagem antiga, mas de um anúncio profético sobre um acordo de paz, que pode mudar a história para sempre. Imagine por um instante que aquilo que foi escrito há milhares de anos começa a se cumprir justamente na sua geração. Um pacto que promete segurança, mas que carrega em si um mistério que poucos entendem e que muitos preferem ignorar. Será possível que esse acordo seja o mesmo que abrirá as portas para os eventos mais decisivos dos últimos dias? Enquanto as nações discutem sobre fronteiras, guerras e tratados, a palavra de Deus já havia revelado cada detalhe. E você e eu estamos sendo testemunhas de como as peças estão se encaixando no grande tabuleiro profético. Não é coincidência que tudo gira em torno de Israel, o relógio profético da humanidade, porque ali está o centro das promessas e dos juízos anunciados. Fique muito atento, porque o que você vai ouvir a partir de agora pode mudar a forma como você entende não apenas as notícias atuais, mas também o propósito de Deus para estes tempos finais. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, encontramos uma das profecias mais misteriosas e, ao mesmo tempo, mais comentadas de toda a Escritura. Ali se fala de um acordo de 7 anos, um pacto que marcará um antes e um depois para Israel e para o mundo inteiro. Daniel escreve que no meio dessa semana profética, o pacto será quebrado e então se manifestará a chamada abominação da desolação, um evento que também foi mencionado por Jesus em Mateus 24. Essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento não é por acaso. Ela nos mostra que estamos diante de um aviso sério, repetido e confirmado pela boca de diferentes profetas ao longo da história. O impressionante dessa profecia é a precisão com que descreve não apenas um acordo aparente de paz, mas também o momento em que tudo mudará. É como se a palavra estivesse nos dizendo: não se deixem enganar pelas aparências, porque chegará o dia em que a verdadeira intenção será revelada. E aqui está a primeira grande virada emocional. O que parece ser um tempo de calma e segurança se transformará em um cenário de tensão, perseguição e revelação profética. Pense no que isso significa. Milhões de pessoas confiando em um tratado, celebrando o que acreditam ser o início de uma nova era. Enquanto a Escritura já havia anunciado que esse mesmo pacto seria o detonador dos dias mais sombrios da humanidade. E você, que está ouvindo isso agora, tem a oportunidade de ver além das aparências, de discernir que a profecia bíblica lhes não falha, que tudo o que Deus anunciou está se alinhando diante de nossos olhos. Deixe-me te fazer uma pergunta que pode te tocar profundamente. Se realmente estamos vendo sinais de que a profecia de Daniel 9:27 está começando a tomar forma, como você está preparando a sua vida para o que vem? Não se trata apenas de olhar manchetes ou discutir sobre política internacional. Trata-se de discernir se o seu coração está desperto ou adormecido, em meio a um mundo que corre atrás de falsas seguranças. Jesus nos advertiu que nos últimos dias haveria enganos tão convincentes que até mesmo os escolhidos poderiam ser confundidos. E você está atento à voz da palavra ou distraído com o barulho deste sistema que em breve cairá? Quero que você use este momento como um ato de fé. Escreva agora mesmo nos comentários: quero estar atento aos tempos proféticos. Essa frase não é apenas um texto na tela. É uma declaração pública de que você decide caminhar com discernimento e não ser arrastado pela correnteza do mundo. Além disso, quando você escreve isso, pode despertar outros que ainda não compreendem a urgência das profecias bíblicas e precisam ver que não estão sozinhos nesse despertar espiritual.
quando olhamos de perto o que diz Daniel 9:27. Vemos que a profecia fala de um pacto confirmado por uma semana, ou seja, 7 anos. A revelação gradual começa aqui. A Escritura não descreve qualquer acordo, mas um acordo específico que envolverá Israel e que marcará o início de um período decisivo na história profética. Durante a primeira metade desse tempo, haverá uma paz aparente, uma calma que muitos interpretarão como a resposta definitiva para décadas de conflitos. Será um momento em que parecerá que, finalmente, a estabilidade chegou ao Oriente Médio. Mas a palavra nos adverte que essa tranquilidade é apenas a superfície. Na metade desse período, 3 anos e meio depois da assinatura do pacto, a profecia bíblica anuncia uma quebra radical, o surgimento da chamada abominação da desolação. O próprio Jesus, em Mateus 24:15, retoma essa advertência, mostrando que não é um símbolo nem um exagero, mas um fato que abalará o mundo inteiro. E aqui está o ponto-chave. O que parece ser um triunfo humano, uma obra de diplomacia e acordos internacionais, na verdade faz parte do cenário que Deus já revelou para os últimos dias. É como se a Bíblia estivesse dizendo: não se deixe enganar pela aparência de paz, porque o que vem depois revelará a verdadeira natureza desse pacto. E ao compreender isso, percebemos que não estamos falando de teorias ou especulações, mas de um plano profético que avança peça por peça, cumprindo-se com exatidão no tempo de Deus. O mais forte dessa profecia é que ela não se limita apenas a Israel. O impacto do acordo anunciado em Daniel 9:27 se expandirá como um terremoto espiritual e político que atingirá todas as nações. A Bíblia não apresenta esse pacto como um simples tratado local, mas como o início de um sistema global que marcará a vida de milhões. Jesus advertiu em Mateus 24 que os últimos dias estariam cheios de enganos tão convincentes que muitos seriam arrastados sem perceber. E essa é a grande advertência. O mundo celebrará o que acredita ser a paz, mas na verdade estará entrando em uma rede de controle e confusão profética. Imagine cidades inteiras confiando nessa aparente estabilidade, líderes mundiais assinando alianças com sorrisos e aplausos, enquanto no invisível se prepara o cenário para uma das maiores provas espirituais da humanidade. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:3, descreveu isso com palavras contundentes. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Isso não é uma mensagem política, é um aviso global da palavra de Deus. Cada notícia sobre acordos internacionais, cada conferência de paz, cada resolução que menciona Israel, deve nos lembrar de que o relógio profético está avançando. O perigo não está apenas nas guerras abertas, mas nas promessas de paz que escondem um cumprimento profético muito mais profundo. E é aqui que precisamos abrir os olhos e o coração, porque o que parece esperança humana pode se tornar a confirmação de que estamos entrando no tempo que os profetas anunciaram há milhares de anos. Se até aqui você sente que a palavra profética está se encaixando com o que estamos vendo no mundo, quero te pedir algo muito simples, mas poderoso. Clique em gostei agora mesmo. Esse pequeno gesto não é apenas um clique na tela. É uma forma de dizer ao YouTube que esta mensagem sobre as profecias bíblicas precisa alcançar mais pessoas que ainda estão espiritualmente adormecidas. Além disso, ao apoiar este conteúdo, você está ajudando mais irmãos e irmãs a despertarem para a realidade dos 4 últimos dias e se prepararem para o que vem. E enquanto você faz isso, fique comigo, porque o que vamos ver a seguir é uma revelação ainda mais surpreendente sobre como esse pacto profético de Daniel pode estar conectado com movimentos atuais em Israel e em todo o sistema global. É aqui que a profecia de Daniel 9:27 se torna ainda mais impressionante. O texto diz que na metade dessa semana profética, ou seja, depois de 3 anos e meio,
o pacto será rompido e então se levantará a abominação da desolação. O próprio Jesus, em Mateus 24:15, apontou esse evento como um sinal inequívoco de que o mundo estaria entrando no clímax dos últimos dias. E Apocalipse complementa mostrando como esse ato não será apenas uma ação política, mas uma declaração espiritual contra Deus. Um desafio direto ao Criador. Imagine o impacto, um acordo que milhões celebram como a maior conquista da paz, transformado no detonador do maior caos da história. Israel, o epicentro das profecias bíblicas, será também o palco dessa traição profética que acenderá um conflito global como nunca antes. E o mais surpreendente é que a Bíblia já havia advertido sobre isso séculos antes, para que ninguém pudesse dizer que foi pego de surpresa. Esse é o terceiro ponto revelador. O que parece vitória humana será, na verdade, o cumprimento exato do plano profético anunciado por Deus. Cada notícia que vemos sobre Jerusalém, cada negociação de paz, cada aliança inesperada pode estar preparando o terreno para que essa profecia se cumpra. E a grande pergunta é: o que isso significa para você que está vendo os sinais se cumprirem na sua geração? Se você chegou até aqui, é porque no seu coração sabe que não estamos falando de simples rumores políticos ou de acordos internacionais sem importância. O que estamos vendo em torno de Israel é o cumprimento literal das profecias bíblicas. E cada detalhe nos lembra que o relógio profético de Deus avança mais rápido do que imaginamos. Por isso, este é o momento de tomar uma decisão. Não se trata de ser um espectador passivo, mas de escolher de que lado da história você quer estar. Escreva agora mesmo nos comentários: quero estar preparado para os últimos dias. Essa declaração não é apenas um texto na tela, é uma posição espiritual. É a sua maneira de dizer: Senhor, estou atento aos teus sinais e escolho caminhar na tua verdade. Suas palavras podem ser o instrumento que desperte outra pessoa que hoje precisa entender a urgência dos tempos proféticos. E se esta palavra tocou a sua vida, não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível. Cada clique, cada compartilhamento, cada comentário faz com que a mensagem da palavra de Deus alcance aqueles que ainda estão cegos para o que está acontecendo. Em tempos como estes, não podemos nos calar. Precisamos fazer a verdade correr. Fique muito atento, porque no próximo vídeo vamos aprofundar em uma revelação surpreendente que conecta a profecia de Daniel com os eventos descritos no livro do Apocalipse e como isso pode impactar diretamente a sua vida e a de toda a humanidade. Você não pode perder, porque o que vem pode transformar completamente a forma como você entende os dias em que estamos vivendo.